Aí a gente vai falar de uma palavrinha que algumas pessoas não sabem, que é a palavra inefável. O que é inefável? Às vezes é muito difícil da gente explicar. Ela precisa ser vivida, sentida, percebida. O ponto é que eu percebo que o ser humano ele foi perdendo um pouco essa conexão, perdendo essa Gratidão pelo que a gente tem em volta. Isso, nós julgamos demais. Isso é uma grande dor nossa, o julgamento, estar sendo julgado, porque a gente nunca vai entender com perfeição o que está dentro do outro. Por que está reagindo assim? Né? Exatamente. Você vive quem é ou quem aprendeu a ser? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita alegria que eu trago aqui para vocês desse ambiente maravilhoso que é o Espaço Germana. Ela, que é formada em administração de empresas, tem formações com PNL, Enneagrama, Reiki Constelação, é terapeuta sistêmica e fundadora do Manada, e que ao servir sua missão envolve a atuação profunda na cura da consciência do mundo corporativo e familiar, onde através da liderança humanizada, vidas possam ser transformadas na sua essência. Com vocês, Juliana Cacildes. Ju, eu quero saber o que acontece aqui. Aí a gente vai falar de uma palavrinha que algumas pessoas não sabem, que é a palavra inefável. O que é inefável? O que é inefável? É isso que está acontecendo aqui. É isso que acontece durante o atendimento. Inefável é algo que a gente muitas vezes tem dificuldade em palavras em explicar. O que acontece? Ele é muito mais, são percepções que elas são sentidas. Sentidas por onde, principalmente? Pelo coração, de uma forma cardíaca. Então aqui durante os movimentos com os cavalos, e eu não chamo apenas só de constelação com cavalos, porque eu não uso apenas a base, a teoria de Bert Hellinger durante o atendimento, mas eu uso outras teorias por já ter tido outras formações. E porque eu falo que assim, cada atendimento é único, cada pessoa vem com uma demanda. Tem pessoas que chegam aqui com questões comportamentais, tem questões que chegam com questões de trauma, então é muito, depende, cada caso é um caso, cada atendimento é um atendimento, e eu falo que essas ferramentas, que assim, elas são complementares uma da outra, né? Então esse inefável, às vezes é muito difícil da gente explicar, ela precisa ser vivida, sentida, percebida. E é onde eu falo, aonde vem a grande transformação mesmo. Quando as pessoas elas se disponibilizam pelo coração e falam, eu quero mudar, eu quero olhar para dentro, né? Eu quero me conectar mais comigo mesma, enfim, e eles ajudam muito nesse processo. Então, quando a pessoa vem, quando a pessoa te procura, ela vem atrás de alguma resposta. Sim. Sim. E geralmente é um conflito interno que ela está tendo. Uhum. Você faz isso também para a empresa ou só para pessoas? Como... Sim. Eu acho que o atendimento, né, o trabalho com os cavalos, eles atendem em todas as perspectivas. Então, tem pessoas que chegam aqui com temas, eu chamo de temas, tá? Uhum. Com temas profissionais, tem gente que chega aqui com dores pessoais, traumas ou um luto, enfim, o tema ele pode ser, ele é infinito, uhum, né? Porque nós temos várias questões. Então ele não tem uma definição, não, só serve para pessoas físicas, né? Tem muitos trabalhos para o corporativo que a gente consegue alinhar com equipes usando, né, os cavalos nesse servir, né? Trazendo principalmente, eu gosto muito da palavra consciência. Tá. Então, quando a pessoa vem até aqui, ela está buscando uma nova consciência. Uhum. Ela não está enxergando algo diferente. Ela está limitada naquela visão dela, diante da verdade dela, diante das condições dela.
E muitas coisas que a gente vive, sente, muitas delas estão no nosso inconsciente. Porque se tivesse consciente, estava tudo certo, a pessoa estava equilibrada, né? Ela teria todas as respostas. E eu falo assim que o ser humano, ele tem um poder mesmo, muito único e pessoal, porque eu falo assim, a partir do momento que a gente silencia mais, isso a natureza ajuda muito. A gente tem que estar presente, Isso, momento presente. Isso, seja, olha esse barulho dos pássaros, entende? Quando a gente consegue estar presente, a gente quer silenciar e só escutá-los. E quando a gente consegue fazer esse silêncio interior, as respostas elas vão vindo. E elas vêm de um lugar diferente. Não é um mental construindo uma resposta. É uma clareza do mental superior. É diferente o caminho de conexão e entendimento. E aí quando você está expandido no seu mental, e a natureza ela é muito abundante nesse sentido, que ela nos ajuda muito a aterrar, né? Eu falo assim, a praia também proporciona muito isso. Acho que tudo que a gente tem bastante de abundância em termos de natureza, consegue trazer o ser humano para o seu momento muito presente, né? Para o aqui e para o agora. Então aquele excesso de estímulo, ele sai de cena e é onde começa a aparecer outros excessos de estímulos, né? Que é da natureza, né? A natureza ela é muito próspera, ela é muito abundante. O ponto que eu percebo que o ser humano ele foi perdendo um pouco essa conexão, perdendo esse olhar fino, perdendo essa gratidão pelo que a gente tem em volta. Isso. E principalmente percepção de detalhes, sabe? Então, assim, esse movimento, né, com aqui, essa forma de atendimento com os animais, na natureza, isso traz tanta clareza pra gente. Clareza essa também que, eu falo assim, se eu pudesse comparar um pouco esse tipo de clareza, ela acontece muito em processos em aulas de yoga, quando você faz muito processo de meditação, principalmente no final de uma aula de yoga, quando você vai para a posição do morto que fala, né, o Shavasana, quando você aquieta todo o seu corpo, você já esticou em várias posições, e quando você aquieta o seu corpo, aonde começa a vir uma série de clarezas para nós. Então, esse atendimento, né, o que acontece aqui no campo com a manada, com esse propósito de trabalho, a pessoa sai daqui do atendimento com muita clareza, entende? O que vai trazer ela aqui acaba sempre sendo uma dor. Certo. Sabe? Ela vem por conta de uma dor. Isso, por conta de uma dor, tá? Então, dor essa que pode ser, poxa, Juliana, eu tenho uma equipe onde as pessoas, eu tô com muita dificuldade comportamental, onde as equipes, elas não se relacionam. Né? É uma coisa assim, tem muita disputa, tem muito ego, tem muitas interferências. Então tudo você consegue trabalhar através desse campo energético que eles recebem e fazem os movimentos, que daí a tua sensibilidade faz com que você ajude a interpretar, no caso, os movimentos dos cavalos. Sabe o que eu mais gosto, Mel? É que quando eu tô com os animais, eu procuro intervir o menos possível. Porque eu também sou humana. E aonde eu consigo deixar, a voz vem deles. Tá. Os cavalos não falam. Mas eles têm os seus movimentos corporais, que falam muito. Body language. Isso. E qual que é o grande diferencial? O diferencial é que, pelo tamanho deles, é muito comum você ver um animal, cavalo, você fala assim, o que você, olhando para um animal, olhando para um cavalo, o que você enxerga ali? Se você tivesse que escolher grande, é imponente. Sim. Uma palavra. Então, eu acho ele delicado. Apesar do tamanho, eu acho de uma delicadeza, assim, pela incrível. Sensibilidade. Mas ele também é um arquétipo de força muito grande. Porque ele é um animal forte. No sentido de tamanho, de dia, de imponência, né? O cavalo, ele traz essa... Tanto que ele tem, né, na época das monarquias mais fortes, diríamos assim, né, você sempre viu, a gente vê isso na história, né, o rei em cima do seu cavalo branco, né, todo imponente. Ele traz esse arquétipo muito forte de força, e ele sim tem uma força. E por que o animal cavalo? Por que ele tem essa sensibilidade maior? O que acontece? O cavalo, ele tem algo que nós temos, que é o neurônio espelho. Então, nesse processo de conexão com o neurônio espelho nosso, do ser humano, versus o dele, ele conecta nessa sensibilidade através desse neurônio espelho. Comparando com um cachorro.
Sim. ou um gato? O que que muda? Muda bastante coisa. Porque ele tem uma facilidade de nos espelhar em termos de comportamento e energia. Então ele mostra, ele consegue conectar com mais habilidade e mais rapidez, a gente consegue se enxergar mais fácil. Então, um grande diferencial, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer um team building, né, um movimento corporativo, um treinamento corporativo com os cavalos. O que o cavalo ele consegue entrar facilitando na condução? Porque normalmente, quando a gente vai dar, por exemplo, um feedback, né, para uma equipe, o ser humano ele tem dificuldade de receber feedback. Né? Então, e normalmente, quando você vai falar de feedback, você vai pontuar algo, questões que ele precisa melhorar, né? E normalmente a pessoa já cria escudo, já cria barreira. Então, por isso que eu comentei, eu procuro falar pouco e deixar a pessoa ir criando essa percepção pelo sentir, pela frequência do animal, o que está acontecendo em termos de comportamento. Então sai da figura humana, dando um feedback para outro humano e ele consegue se enxergar no animal e perceber que aquilo aconteceu de uma forma muito natural, entende? E como que nasceu a manada, né? Foi através de alguma dor? Como que Sim. você chegou até eles? Todas as terapias, todas as técnicas que eu uso e todas as ferramentas que eu escolhi me aprofundar em termos de conhecimento, em termos de estudo, são todas teorias, técnicas que eu realmente uso e abuso na minha vida pessoal, entende? Então, assim, são Daí você ferramentas... está falando de estudo de PNL, você está Sim, falando enneagrama, hipnose ericksoniana, eu amo a hipnose ericksoniana através das metáforas. Então, assim, você tem um estudo rico em termos dessa parte comportamental, Sim, sim. né? Humana. Sim, sim. E eu comecei com esse estudo comportamental justamente por uma necessidade própria Tá, em liderar pessoas. ok. Então eu estava assumindo um cargo de gestão. E aí nesse processo, porque eu falo, a gente contrata as pessoas pelas técnicas, pelo currículo, né? Vem a formação, onde a pessoa tem às vezes aquelas habilidades ou às vezes experiência, mas normalmente você manda embora sempre pelo comportamento. E eu falo que independente do tipo da empresa que a pessoa tenha, seja uma prestação de serviços, um supermercado, produtos, a gente bate com a questão ser humano, comportamento ser humano. Né? E aí onde eu, numa posição de liderança, eu tinha que me trabalhar. Primeiro, começando por mim, eu falei, como que eu vou querer do outro se eu não entrego aquilo? Se eu não entrego empatia, se eu não entrego, sabe? Então isso para mim é uma coisa muito forte. Eu acho que a gente precisa ter muita coerência na vida, sabe? E não é fácil ter essa coerência. É walk by the talk. Isso. É liderar pelo exemplo, né, que você está falando. É por isso que você foi buscar esse estudo para você aplicar na sua vida e no seu meio. E no processo de liderança, né? Porque e é onde a gente toma muita consciência, né? Vem a palavra consciência de novo. Consciência versus força versus congruência nas nossas atitudes. Um outro ponto que eu tô, assim, que eu percebo que é a importância de trazer aqui é a questão da fora congruência. O ser humano é um ser, nós julgamos demais. E esse excesso de julgamento, por isso que às vezes é difícil você dar um feedback, por exemplo, por um funcionário, porque ele já vive nesse meio de estar sendo julgado o tempo todo. Isso é uma grande dor nossa, o julgamento, estar sendo julgado, porque a gente nunca vai entender com perfeição o que está dentro do outro, o que o outro está sentindo. Por que está reagindo assim, Exatamente. né? Então, assim, muitas dessas dores, elas são externalizadas dentro de uma empresa ou na vida adulta, relacionamento amoroso, relacionamento entre pai e filho, sempre tem muitas questões que vieram lá de trás, né? Como que essa pessoa, como ela foi criada? Como que ela nasceu? Nossas reações vêm também muito das nossas experiências, né? Sim. Nosso aprendizado, tudo que a gente Sim. viveu e acaba refletindo, né? O jeito que você fala comigo, o que você fala, eu vou reagir em função de eu entender que está me ofendendo ou não. Exatamente. E não necessariamente você pode estar querendo me ofender. Exatamente. Né? Então, eu falo que um dos maiores problemas do ser humano é a comunicação, né? Como você fala e a intenção verdadeira que tem por trás daquela fala, e não só você falar, porque a gente tem você escutando. Sim, eu posso entender diferente do que você está me falando. Exato.
E aí já começou o conflito aí, É. nas relações, né? Aham. Na nossa vida cotidiana. Então, que seja dentro de uma empresa, que seja num relacionamento amoroso, que seja uma relação de pai e filhos. Enfim, então eu falo que a questão do não julgamento versus a comunicação, esses dois pilares, eles são muito fortes nesse tipo de terapia. Por quê? Porque o cavalo não julga, o cavalo não fala, ele não tem a comunicação verbal, ele tem a comunicação não verbal. E aí é onde cabe a nós, com presença, compreender. E a gente tem que fazer um esforço para isso, Tá. porque não é o nosso comum, entende? Fazer a leitura do body language, Uhum. né? Você ficar lendo o corpo do outro, Uhum. entende? Assim, você está travando a mandíbula, você está com raiva, você está expressando a sua raiva. O cavalo me dá sinais quando ele não está confortável ou ele está irritado. Ele vai murchar muito bem murchadinha aquela orelha dele, ele vai esticar o pescoço e ele já está sinalizando de que ele não está gostando daquela situação. Aí onde cabe o quê? O respeito. Se afasta, dá o espaço dele, né? Então, isso traz novas sinapses para nós como seres humanos, entende? Aí desenvolvendo este lado que a gente não tem essa habilidade tão rápida formada assim. Que é, né, difícil colocar em palavras esse movimento sistêmico Isso. não racional. O inefável. É. Que legal. Então, acho que por isso que eu fico muito feliz e agradecida pelo convite, porque é difícil a gente explicar, às vezes, num stories, numa foto, e eu, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que zelo muito pelo cliente. Eu não vou ficar expondo aquela dor, de forma alguma, entende? Não vou ficar expondo os casos, né? Sim. Então, a gente tem uma ética e um cuidado, Sim. né? Porque é muito importante ele se sentir seguro, Sim. né? Ele ter essa segurança. Do não julgamento. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, e aí é onde a gente tem que transitar, né, entre esses lados e ao mesmo tempo se comunicar. E assim, a gente já conhece, né, que o cavalo ajuda na ecoterapia, Sim. então auxilia na parte física, né, mental, motora, tudo assim. Mas essa parte realmente de energia, isso acho que está começando a chegar agora, né? Sim. Tá começando a ser mais falado. Sim. Quando você fala de cavalo e terapia, muitas pessoas quando me procuram falam assim, isso é uma ecoterapia? Eu falo, não é uma ecoterapia, aqui você não vai montar nos cavalos, aqui você não vai me ver puxando o cavalo com um cabresto. E se eu tiver medo do cavalo, eu posso vir aqui também? Com toda certeza. Tá. O atendimento ele pode acontecer do lado de fora da cerca, né, onde tem o piquete. Aqui a gente tem inúmeros piquetes, né, onde a gente tem os cavalos eles têm um manejo adequado, de acordo com, porque a gente também tem que deixar a terra descansar para o feno nascer de novo. Então a gente vai trocando eles de piquete. Às vezes, e nesse processo de ter medo, né, de ter medo de se conectar, é fundamental a pessoa se sentir segura. Porque se ela não ficar insegura, o atendimento não, assim, ela vai ficar extremamente desconfortável. E aí onde ela não vai estar conectada com ela mesma, porque ela vai ficar vibrando no excesso de medo. Já teve algum momento que você não conseguiu dar sequência na terapia? Já. E aí é onde eu convidei a pessoa, a gente ir para fora do piquete, e aí eu conduzi o atendimento, começou dentro e depois eu senti, falei, a gente precisa sair. Nós saímos e continuou o atendimento normal, os movimentos eles continuam acontecendo. E é onde a pessoa se sentiu mais confortável e até eu te confesso que assim, os cavalos entregaram mais ainda. Entendi. Porque daí a gente consegue atingir um nível de frequência de comunicação com eles, porque a pessoa está conectada. Eu costumo usar a metáfora do avatar, né? Então eu falo, aqui o atendimento, por que ele se torna tão mágico? Esse inefável, né? Essa percepção tão sentida. Porque ela é uma terapia onde a base toda e a conexão com eles não é pelo mental, é pelo cardíaco. Então, assim, lindamente, faz o que acho que nem 2 anos, algumas universidades da Califórnia já conseguiram comprovar que o nosso coração, ele tem neurônios, assim como o cérebro, não é só o cérebro. Não, parece que tem mais do que cérebro. Até. Exatamente. Então, e nesta conexão e nessa comprovação científica, ela empodera até mais este tipo de terapia, trazendo explicações científicas, no que eles sentiram, assim, de você tomar decisões pelo que você sente verdadeiramente, você fazer escolhas pelo seu coração.
E não só numa estratégia mental. Ah, isso é melhor para mim por causa disso, 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 isso. É ter mente e coração conectado. E corpo. E Eu corpo. incluo o corpo. Tá. Porque o nosso corpo também tem uma inteligência. Tá. E às vezes a gente não escuta ele. Então, quando a gente tem a sabedoria de conectar essas 3 forças, mente, coração e corpo, eu falei que ninguém segura ninguém. Você vira uma potência, entende? Então, assim, potência em que sentido? Em equilíbrio, entende? Equilíbrio emocional e corporal. Que é o que a gente quer, né? Sim. Para ser feliz, para ser leve, abundante. Sim, sim. E alguma vez você já sentiu que não conseguiu entregar o que você gostaria? Ou assim, às vezes precisa de mais de uma sessão? Sim, já aconteceu. E é natural porque, assim, quando a pessoa chega aqui, por eu já ter visto inúmeros atendimentos e o poder, não só o poder, mas o tamanho da entrega deles, que eu falo que esse é o real propósito do cavalo, eu acredito nisso. Joia, né? o que você acredita que esse seja o propósito deles? Esse é o servir deles, né? Porque o cavalo ele vem servindo ao homem já há milhares de anos. Nas guerras, né, onde eles atuavam como meio de transporte, até como combate, né, ainda é utilizado, né, a polícia militar, a polícia usa esses animais em processos de multidão, conter multidão, enfim, espalhar pessoas, né, jogos de futebol, sempre às vezes você vê a cavalaria, né, perto de estádio, porque às vezes acontece esse tipo de situação, mas depois de estudá-los mais, de compreender mais e exercitar cada vez mais essa terapia, eu entendi, né, o que vem esse servir profundo deles. Porque, na verdade, nós é que distorcemos lá atrás, entende? Nós impusemos essa forma de servir deles. E já veio gente aqui desacreditando que fosse funcionar, veio tipo assim, não, vou provar para você que não, isso não funciona e saiu com outro pensamento. Sim. E aí, complementando a sua pergunta anterior, até propósito não só do propósito, mas o quanto às vezes eles vêm, às vezes a minha frustração deles não entregarem. Então, hoje eu tenho uma clareza sobre isso que não depende de mim, não depende dos cavalos. E ele acabou de confirmar. Depende da pessoa, entende? Por quê? Porque às vezes a gente acha que está aberto e não está. E é isso que a gente, como ser humano, a gente precisa tomar consciência. Então, às vezes, você acha que está pronto para olhar para aquela dor, para aquela questão, mas às vezes você não está. A sua alma não está aberta. E está tudo bem. Está tudo bem. Tem um momento certo. Exato. Então, assim, e é muito importante a gente também se respeitar. Mas a partir do momento que, quando as pessoas chegam aqui de uma forma com uma energia muito mental predominante, quero ali ver para crer, quero saber se isso é charlatanismo mesmo, né? Porque esse inefável, que é difícil de explicar, vem muito julgamento junto com ele, né? E até por ser algo novo. E o ser humano, pela falta de conhecimento dele, ele vai julgar do jeito dele, com as informações que ele tem, com o achismo dele, né? E tá tudo bem também. Mas o fato e cabe a nós, que já está neste meio, que já está fazendo esse trabalho, e se comunicando cada vez mais. E é muito incrível que, assim, 99% dos meus clientes se conectam comigo e querem fazer um movimento que sentiu esse chamado cardíaco. É lindo, e eu sinto isso. A forma como a pessoa se comunica. Juliana, eu não sei explicar, mas algo está chamando, eu preciso ir até você. E esses atendimentos, eles são fantásticos, porque a alma da pessoa, ela está com sede disso, entende? Quem chega com essa vontade mais de bisbilhotar, essa curiosidade, essa energia de julgamento, acontece, Mel. Movimentos às vezes tem, mas ele é raso. Porque a pessoa também está rasa, entende? Então, assim, e é isso que eu gosto muito do trabalho, ele é muito fidedigno, sabe? Confirma de novo. Então, esse sim deles. Então, assim, vai muito da pessoa. Quanto mais aberta e corajosa ela está para se olhar para dentro, mais eles entregam, mais movimento eles vão conectar. Aí onde eu falei que vira o avatar, conecta com o coração, sabe? E agora, essa conexão, eles podem ter ferradura, eles podem ser cavalos para montar, para participar de prova ou não?
Aqui no Espaço Germana, a gente tem mais de 60 animais. E esses animais, eu falo assim, eles têm propósitos diferentes. Tem alguns que estão no propósito de reprodução, outros têm propósito de participar de prova, de pista. Mas para o meu trabalho é fundamental eu zelo pelo bem-estar do animal. Ok. Então todos aqui, independente do seu propósito, têm bem-estar. Ok, Né? são Está bem sendo, cuidados. exato, está sendo alimentado, cuidado, sal, né, meu amor? Então, assim, isso é fundamental, Tá. porque senão não tem coerência, Sim, né? sim. Então, esse é o ponto. Mas eu, por zelo a eles, eu não utilizo os cavalos que às vezes precisam estar com ferradura, porque eles estão participando de algum tipo de competição, eu não trabalho com eles. Eu deixo eles para o propósito que eles estão cumprindo, seja da prova, seja o que for. E é muito lindo de ver, porque assim, como ser humano, cada cavalo também tem um propósito. Entende? Tem cavalo aqui do espaço que ele, quando vai para a prova, ele se transforma. Eu tenho relatos daqui, assim, é impressionante como ele gosta, ele vibra, entende? Ele se transforma mesmo, ele fica todo exibidão lá. Mas aqui, para trabalhar comigo, a condição é cavalo em manada, porque o cavalo ele é um animal que nasceu para viver em manada, ele é um animal de grupo, né? E não os cavalos, por exemplo, às vezes a gente tem que colocar um animal em baia, porque às vezes ele está precisando de algum tipo de cuidado veterinário, está tendo algum tipo de medicação que está sendo aplicada a ele, então às vezes ele precisa ficar mais na sombra. Então os cavalos, quando eles estão prontos para atuar comigo, sem ferradura, em manada, em grupo, e no pasto, no piquete, na natureza. Então, assim, eles sentem esse campo energético Sim. e daí agem de acordo com o que Isso. estão sentindo. Sim. É muito importante, a gente coloca a questão, o cavalo ele tem essa sensibilidade pela essa nossa vibração. Ok. Ele capta como que vem a comunicação, pela vibração. Então, a pessoa chega aqui para mim, eu falo que todo mundo, a gente tem várias dores, a gente normalmente não tem uma só. Não, Eu sempre costumo, quando a pessoa chega aqui pela primeira vez e fala assim, tá, por onde eu começo, né? Eu gosto muito de fazer uma seguinte pergunta para ela. Eu falei, hoje, qual é a sua grande dor de alma? Porque tem dia que pode ser diferente. Isso. Pode ser outra dor. Pode. Porque a gente muda. A vida, eu falo, a vida não é uma foto. A vida é um filme. E esse é um outro grande ponto quando eu falo da história do julgamento, sabe? As pessoas às vezes ficam julgando o outro baseado em fatos que aconteceram há 2 anos atrás. Não, é bacana você tocar isso, porque assim, nós não somos né, o nosso passado, nós não somos os nossos hábitos, a gente tem condições de mudar estando presente, né? Estar no momento presente é importante para daí você e querendo mudar, agir e mudar, fazer diferente. Exatamente. Então assim, e nessa vida que é um filme, é nisso que eu acredito, a vida nossa é um filme. Todo dia acontecem coisas novas. E coisas que vão, às vezes, mexer um pouco mais com você, que vai mexer um pouquinho mais, você fala assim, por que eu estou atraindo essa situação para mim? Vamos olhar para isso, vamos mudar isso. Então, e aí através dessa conexão com essa dor de alma, normalmente eu começo o trabalho por ali, como um primeiro tema. E, enfim, e aí a pessoa pode fazer mais de uma vez essa terapia? Claro que pode. Mas o que é mais legal aqui com os cavalos, um tema é feito uma única vez. Tá. Isso é uma coisa que eu demorei para entender, que eu tive que ver para crer. Bacana. E daí assim, ele tá reagindo de uma maneira. Quando ele muda o comportamento dele. Quando eu reconheço e a pessoa reconhece o que ele está querendo dizer. Então, ele só vai mudar o comportamento dele quando tem o entendimento. Isso. Então, tem alguns movimentos dos cavalos, quando eu estou no atendimento, que eles são iguais e tem alguns movimentos que indicam mais de uma coisa. Então, quando ele está ali repetindo um movimento para mim, enquanto eu não compreender pelo meu coração, ele não para de fazer, ele continua repetindo, 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 repetindo. Quando vem essa compreensão pelo sentir, entende? Porque daí eu sinto, compreendo, aí vem uma clareza mental. Não, aí você aprendeu, exato, né? aí você cai a ficha, daí você fala assim, caraca, era isso. Entende? Quando a gente regala os olhos, né? A gente fica assim desperto, por isso de despertar de consciência. Vem aquela nova consciência onde
não precisa ter mais palavras ali, entende? Uma compreensão tão profunda, de um lugar tão profundo, que através desta consciência ele consegue mostrar. Eu costumo dizer, Mel, que o atendimento é como se fosse começa como se fosse um quebra-cabeça. Onde a gente tem o tema, que a gente já falou, eu vibro esse tema, eu intenciono esse tema junto com o cliente, eu ajudo a pessoa que está ali sendo atendida a se conectar mais com o seu coração através de algumas respirações. Eu ia te perguntar, isso é uma meditação, uma oração? Sim, é mais uma respiração mesmo, para a gente acalmar. Tá? Porque a gente vem do mundo externo muito ansioso, uma energia muito alta, a pessoa vai pegar a estrada para vir para cá, então tem uma dinâmica, né, da vida lá fora. Então eu trago ela para ela se acalmar, se tranquilizar um pouco mais essa mente, para ela conseguir sentir mais. E são técnicas simples, assim, a perfeição ela existe no simples, né? Então é simples, e nesse simples você vai se conectando. E aí os movimentos começam a acontecer, como se fosse um quebra-cabeça. Então eu vou trazendo, junto com os animais, as peças desse quebra-cabeça. Tem número mínimo de cavalos para estar junto, não? Não. Às vezes tem atendimento que eu estou numa manada de 10 animais, onde um praticamente fez tudo, mostrou tudo, entende? Semana passada, foi retrasada, eu fiz um atendimento onde a pessoa trouxe uma questão, o tema dela, ela achando que eram muitas as questões dela, a dor dela envolvia a mãe. E ali, no movimento, ficou extremamente claro que era o pai. E o animal mostrou isso com muita clareza, entende? É esse movimento paterno. Por isso que às vezes a gente fica focado, é isso, minha relação com a minha mãe é muito difícil, e mas às vezes tem um outro mundo aqui acontecendo. A gente fica ligado no pré-julgamento. Exatamente. E não vê o que realmente está acontecendo. Exato. Não tem esse olhar, né, de fora. Exato. Então ali eles mostraram com muita clareza. Então assim, e aí veio toda uma nova consciência e uma compreensão. E aí onde o sistema dela vai se realinhar de uma outra forma, entende? Então, e é isso que é a beleza do trabalho, sabe? Por isso que eu falo assim, eu nunca sei o que vai acontecer. Às vezes as pessoas me fazem perguntas, né, que você tá, quanto tempo eu vou ficar? Eu falei, venha para você ficar a manhã toda comigo, porque tem atendimento que dura 15 minutos e tem atendimento que dura 3 horas. Eu nunca sei quanto tempo vai durar. Então, assim, eu me conecto, eu me organizo para eu ficar, né, desconectada do mundo externo, para eu ficar 100% junto com a manada, com a pessoa. E você, né, que faz esse trabalho, tem essas histórias profundas, né, tá sempre envolvida com isso. Como é que você se cuida depois, né? Como você faz também para separar e também se acalmar e se aterrar? Eu falo assim, para mim tem que ter muita congruência. Então, assim, ao mesmo tempo, hoje é uma terapia muito grande para mim estar com eles. Então, tem momentos que eu venho aqui sozinha e que eu quero ficar aqui sozinha. Até a Dri, a gente tem a Dri do Espaço Germana. A gente às vezes aproveitar para agradecer a Dri e o marido aqui pelo espaço, tá cedendo. E parabéns, viu? Lindo, lindo espaço de vocês aqui. É muito engraçado que às vezes a gente vem juntas, a gente passou o portão, às vezes vai uma para cada lado. Um para cada piquete. E depois de 2 horas a gente se reencontra de novo, porque às vezes eu preciso, sabe? E é uma terapia que eu uso e abuso comigo, para mim, porque eu confio muito nela, me faz muito bem. Então, às vezes simplesmente eu venho ficar no meu silêncio, eu também tenho as minhas questões, as minhas dúvidas, exatamente. E aqui eu encontro né? muitas respostas, entende? Então, assim, por já ter essa facilidade de conexão, então eu sempre saio daqui com muito bem. E até aproveitando, né, que a gente comentou do Espaço Germana aqui, que é maravilhoso, vocês estão preparando até um espaço coberto, que é para não ter problema de chuva, sol, calor, nada disso. Em breve vai estar... Você vai voltar aqui quando tiver pronto, voltar, né? Claro, é um prazer. E a gente está construindo esse espaço, uma arena, né, coberta, justamente por sol e chuva, não ter assim, sempre também oferecendo conforto, né? Sim. Para quem está passando pelo processo, pelo atendimento. Então, em breve a gente também vai ter um novo espaço. E como costumam chegar até vocês? As pessoas? Até você, até hoje, a manada. é o que eu faço, assim, normalmente muito por indicação de pessoas que passaram e gostaram muito, enfim, encontrou essas respostas. Boca a boca e também a rede social, né? De uma certa forma, hoje eu falo que as nossas páginas amarelas, acaba que a gente não pode deixar de interagir, né? De divulgar,
Então, assim, a gente tem feito. Ô, Ju, tem alguma lembrança tua de algum atendimento que teve algum movimento do cavalo, alguma reação do cavalo, assim, que vocês interpretaram, enfim, e Sim, sim. foi diferente? Uma das coisas assim que Juliana, né, para Juliana falar de alguma técnica, Juliana entregar alguma técnica, eu valido ela. Tipo assim, eu não consigo e eu tenho uma necessidade de resultado. Não sei se esse lado, eu sou administradora também de formação, então assim, eu tenho, a Ju tem uma necessidade de entregar resultado, sabe? Porque eu acho que é extremamente, às vezes É empírico. Isso. Porque às vezes você fala assim, o pessoal fala, quando a gente começa a falar dessas terapias que estão acontecendo, existindo, algumas delas, elas vão te dar esse bem-estar, mas às vezes um bem-estar passageiro, né? Aqui no nosso atendimento, a gente consegue assim, resultados desde questões mais físicas, tá? Onde pessoas que estão com questões de doenças, Tá. em hipótese alguma, Mel, que até por trabalhar no setor em saúde, né, como administradora de um hospital, eu falo assim que eu nunca anulo as medicinas, entende? Sim. Eu acredito no conjunto. Sim. Sabe? Eu não vou ser o tipo da terapeuta que vai olhar para você, largue a medicina tradicional, você está com câncer, larga a sua quimioterapia e vem só ficar aqui com o cavalo. Não. Né? Até porque depende de tanta coisa. Sim, cada caso é um caso. Exato. Então, assim, eu acho que seria muito imprudente, né? Uhum. Então, tem pessoas que já chegaram aqui para mim com questão de problema de esporão no pé. O tema dela nem foi esse. Mas, por acaso, durante o atendimento, ela tomou uma pisada. Ela tomou uma pisada do cavalo no pé. Eu fiz uma vez um atendimento pelo segundo processo de quimioterapia dela. Ela teve um câncer, aí passou quase 5, 6 anos sem, aí depois voltou um processo de câncer de novo. E ela chegou até mim muito no sentido assim, eu estou sem energia de vida. Gente, isso é extremamente natural, Sim, certo? sim, segunda vez, né, que tá encarando um câncer. Tinha acabado de terminar a quimioterapia, radioterapia, então é natural. Aquele É. corpo tá exausto, cansado. Então, a gente passou pelo atendimento e logo após o atendimento veio com muita clareza para o meu mental que eu precisava levar ela num outro piquete, com outras éguas. Aí a gente foi andando até chegar no piquete e lá nesse piquete, assim, e tem coisas que às vezes eu sigo a intuição que vem, a clareza que vem, e eu não sabia. E eu sou muito sincera. Eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto que eu preciso te levar você com outros animais. Eu chamo elas aqui no Aras de anciãs, que elas são mais velhas. E me toca muito porque é muito lindo de ver alguns animais, mesmo com 20 anos, trabalhando e servindo a primeira vez, sabe? E uma coisa que eu acho que eu não falei que é legal de falar, aqui não tem treinamento. Tá. Eu não treino o cavalo. Tá. Entende? O cavalo não é treinado. Tudo espontâneo. É extremamente espontâneo. Quem passou pelo treinamento fui eu. Entende? Qual o treinamento? De ficar no ponto neutro do não julgamento. Justamente para eles espelharem apenas a pessoa, tá? Então, neste processo, quando a gente chegou nesse piquete, a gente adentrou o piquete, a gente entrou no piquete, vieram as 3 éguas muito fortes, e elas são grandes mesmo, são imponentes. A cliente estava aqui no centro, elas fizeram uma triangulação, porque se eu riscasse no chão, dava um triângulo certinho. Então, uma se posicionou na frente, uma de um lado, outra do outro, e ela aqui. E a pessoa vê, a cliente vê, ela falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não sei, mas vamos confiar neles. E assim, elas começaram um processo que eu chamo de processo de healing. Tá. Muito na internet tem se visto esses movimentos de healing na maca. Tá. Onde as pessoas perguntam, o que é isso? Isso é um reiki? Eu falo que é um reiki 100 vezes mais potente. Tá? Onde muitas pessoas atendem, às vezes a pessoa deitada, né? Ou você pode fazer de uma forma sentada ou de pé também, tá? O reiki é você passar energia. Isso. É sentir a energia do corpo da pessoa. O reiki você ajuda a equilibrar os chakras da pessoa. Tá. Então, se eu conseguisse descrever, seria como se fosse um movimento de reiki, os cavalos fornecendo energia para a pessoa. E você percebe, você fazendo a leitura corporal do animal, ele não está dormindo.
ele começa numa vibração cardíaca, porque ele parece um tourinho, assim, sabe? Uhum. A respiração muda, a frequência muda, a gente sente a força daquela frequência, o respirar diferente, e nessa frequência, eles até às vezes, parece que eles estão num transe, sabe? Porque eles vão fechando um pouco o olho, abre, fecha, abre, e aí onde eu falei para a cliente, falei assim, só fecha e receba. Uhum. Aceita receber essa energia, depois a gente conversa. Uhum. E ficou ali, a gente ficou ali pelo menos uns 50 minutos. Foi a coisa, eles não se mexiam. Então assim, foi tanto, eu falo assim, foi tanto amor, Uhum. que foi assim, ela levou como se fosse uma bateria do carro que estava descarregada e que ela conectou, né, um cabo neles E energizou. energeticamente, que tipo, e lógico, daí eu falo assim, porque eu ganho presente junto, né, porque eu tô ali, eu acabo sentindo, né, eu recebo. Recebo também. Isso. Mas Que esse bacana. é um dos exemplos, tá? Tá. Então, um outro exemplo, para você ver o quanto a terapia abrange em vários sentidos. Teve uma vez eu participei de um movimento onde a pessoa chegou com uma questão onde ele tinha um galpão alfandegário gigante, que gastou milhões para construir, o negócio estava parado há 10 anos. Não vendia, não alugava, nada acontecia naquele galpão. E ele queria fazer a energia movimentar. O tema da pessoa foi esse. A movimentar a energia desse local, né? E é muito lindo que durante o atendimento mostrou que não é só uma questão comercial do dinheiro, entende? Porque a tem energia, o apego. isso, porque na energia do dinheiro tem muitas coisas, tem muitas camadas, né? Então, camadas essas que vai bater na pessoa, vai bater no sistema da pessoa. Então, quando a gente olha para isso como um todo, a energia flui. Então, os temas são infinitos. Infinitos. E às vezes a pessoa vem achando que é uma coisa e sai curada de outra. Sim. E aí, 3 meses depois, o galpão foi alugado. Entende? Então, assim, aconteceu. Então, eu falo assim, poxa, a Juliana e os cavalos, eu não gosto de me colocar nesse lugar. Eu falo que se a pessoa, ela pode vir, mas se ela não se disponibilizar verdadeiramente, eu não sinto que vai ter um resultado tão esperado assim, entende? E levam, então, um tempinho para esse campo sim. Magnético, energético, vibracional, né? Essa frequência toda ser trabalhada. Ser trabalhada. E é o que eu falo assim, até porque tem dores que a gente já carregou durante muitos anos, entende? Então, faz parte quando a gente vai mexer naquilo, porque a gente se realinhando, o nosso sistema também está se realinhando, entende? Então, é o que normalmente acontece. Por exemplo, você vai fazer uma terapia tradicional com uma psicóloga. Quando você começa já a mudar, automaticamente você começa a mudar o seu sistema. Sim, as suas relações com seu pai, com sua mãe, porque se você está mudando, as pessoas vão falar assim, nossa, ela era de um jeito, agora ela está ficando de outro. É aquilo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, exato. Entende? Então aqui também não é muito diferente. Então eu costumo sempre indicar para as pessoas quando passam pelo atendimento, há pelo menos 3 semanas, 21 dias, silenciar, aproveitar toda essa nova consciência que veio. Eu dou um carinho, que eu chamo de diário, eu falei, escreva, coloque no papel, até porque a gente perde muita memória, né? A gente perde a memória dos detalhes, construa essa memória, porque vai ser importante, inclusive daqui a um ano, às vezes você relê. Nossa, como eu estava naquele momento, o que aconteceu. Como eu cresci, né? Exato. Que eu acho que isso é muito importante, porque um outro ponto nosso como ser humano, a gente tem uma tendência de ficar olhando tudo que está dando só errado. A gente tem uma dificuldade de fazer a prática da gratidão, sabe? O americano faz bastante o journal, né? Que fica escrevendo, né? O que eu sou grata, acorda, faz aquele processo de meditação de manhã e vai escrever frases de gratidão, né? Eu sou grata por isso, eu sou grata por isso. Então, isso algo que, porque a gente começa a mudar o nosso foco. E a partir do momento que a gente começa a ser mais grato na vida, eu falo que você acessa as infinitas possibilidades do universo, porque a sua frequência muda, entende? Você não corre atrás, né? Você atrai. Atrai, que é a lei da atração, né? Então, onde você vê muitas técnicas, né? Desde neurociência, física quântica, quando as coisas vão se juntando, explicando o que os livros explicam, você vendo as coisas na prática,
E hoje a ciência está conseguindo comprovar, né? Isso. Antes isso. as pessoas supunham, né? Sim, E ficava hoje muito na linha do charlatanismo. É. E hoje realmente a ciência está conseguindo Sim. comprovar essa parte, Sim. principalmente quântica aí que está... Sim, que está em né? alta. Sim. E Ju, fala uma mensagem que você queira deixar pra gente. A minha mensagem é assim, a verdadeira e profunda cura está dentro de nós. E eu recomendo muito, 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 muito você escolher o caminho do coração para fazer isso. Essa é a minha recomendação. Ju, tem um momento que a gente pede para o nosso convidado aqui do Mel Talk se olhar no espelho e ter essa conversa com ele mesmo. O que a Ju do espelho falaria para essa Ju de hoje? E o recado de como ela começou, qual seria o recado de quando ela estava começando a trabalhar com o cavalo, com essa consciência, com esse despertar da consciência? Eu me olhando no espelho, eu falo para mim mesma o quanto eu fui corajosa, no sentido de fazer algo diferente, algo além do pensar fora da caixa, o quanto eu fui ousada e continuo fazendo. Assim, nada me para, né, nesse sentido, por já ter visto muitas evoluções da minha própria vida, no meu próprio ser humano. Então, acho que a palavra que eu mais falo aqui para mim é só continua. Só continua no seu servir, no meu servir. Eu amo o meu servir. O meu servir é muito genuíno, é muito verdadeiro e é muito congruente com a minha vida. Então, assim eu sigo. Obrigada. Então, Ju, gostaria de te agradecer por estar recebendo a gente, estar recebendo o Mel Talk, por informar, né, tendo essa oportunidade de ensinar, né, para as pessoas aprenderem um pouquinho da maravilha que é essa cura interna com a ajuda desses seres maravilhosos, né? Sim. Maravilhosos, desculpa. E você também é um meio para essa cura da pessoa. Então, parabéns pelo teu trabalho, como você falou, é um desafio trabalhar com algo diferente, com que as pessoas não trabalham, e você traz essa tua essência nesse teu propósito de servir o outro, assim como eles, né? Você colocou assim, o propósito dos cavalos realmente é servir ao humano. E trazer essa luz, né? Através dos movimentos deles, através dessa sensibilidade, dessa força e dessa liberdade. Então, parabéns pelo seu trabalho e gratidão por receber o Mel Talk aqui. Eu que agradeço profundamente. O Espaço Germana sempre estará aberto aqui para você. E eu vou te convidar, depois a gente vai fazer um movimento juntas. Iremos, e vamos fazer sim, com certeza. Sim, vai ser um prazer. É um prazer, é meu. Obrigada. Então, gratidão a todos que ficaram com a gente, espero que vocês tenham gostado e venham conhecer esse movimento maravilhoso. É meu amor. Que é, assim, a através Juliana da Humanada. E a manada do Espaço Germana espera todos vocês. É isso aí. Então, obrigada e fiquem com Deus.